Meus amados irmãos, nós estamos aqui mais um dia, falando da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando em Mateus capítulo de número 13, versículo de número 24. Aleluia. O reino que vem dos céus é semelhante ao homem que semeou uma boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo e lançou o joio no meio do trigo e seguiu para o seu caminho. Aleluia. Irmãos, tem coisa que está na sua vida que você pensa que Deus ele plantou, mas não foi Deus que plantou certas coisas na sua vida, foi o inimigo. A palavra de Deus ela diz que o reino que vem dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente em seu campo. Quer dizer o quê? Deus ele semeia a boa semente no campo da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Quer dizer, é o reino do céu. Você que é filho de Deus, você vive o reino do céu. Só que quando você está desapercebido, quando você está dormindo, quando diz a palavra de Deus, enquanto estava dormindo, enquanto as pessoas estavam dormindo, veio o inimigo e plantou o joio. Veio o inimigo e plantou o que não dá fruto, o que é seco, porque o joio ele cresce e ele não tem fruto. Tem coisa na sua vida que você pensa, não está dando fruto, foi Deus que plantou. Tem prova que está na sua vida que você pensa, foi Deus que plantou, mas não foi Deus que plantou, foi plantado quando você estava dormindo. Como diz a palavra, assim quando o trigo brotou, formou espiga, e também o joio apareceu. Tem coisas que só vai aparecer na sua vida quando o que Deus plantou der fruto. Tem coisa ruim que está na sua vida, que quando o que Deus plantou der fruto, der espiga, ele vai aparecer junto. Mas, amados, não foi Deus que plantou, não foi Jesus que plantou isso na sua vida. A palavra ela fala que os servos do dono da plantação, eles chegam até o dono da plantação. Tem hora que você chega até Deus e você pergunta, Senhor, por que, Senhor? Veio essa provação, veio essa dificuldade, veio esse prejuízo, veio esse roubo, entende? Veio essa pessoa na minha vida. E Deus ele fala pro servo dele, não. E o servo dele pergunta, Senhor, você semeou a boa semente no seu campo, e de onde vem o joio? Tem hora que você pergunta a Deus, Senhor, de onde está vindo o joio? Só que Deus está falando, não foi eu que plantei o joio. O joio ele foi plantado quando você estava dormindo. O joio foi plantado quando você estava desapercebido, porque você não viu o que eu vi. Tem coisa que Deus vê que você não vê. Você está dormindo, mas Deus está vendo o inimigo agindo. Os servos de Deus eles estavam dormindo e o inimigo eles estavam plantando o joio. Você vê, os servos só viram quando Deus plantou a semente, mas não viram quando o inimigo plantou o joio. Você está vendo quando Deus ele faz coisas na sua vida, mas você não está percebendo quando o inimigo ele faz. Mas Deus está falando, eu estou acordado, porque ainda que você esteja dormindo, o Senhor ele não dorme. Aleluia. O guarda de Israel ele não dorme, ele não descansa, não dormitará, nem dormirá o seu guarda. Aleluia. Porque se Deus não guardar a nossa casa, em vão nós vigiaremos. Em vão nós vigiaremos. E os servos eles falam, Senhor, vamos arrancar o joio. E Deus ele fala, não arranca o joio não. Não arranca, porque se você fizer com a sua mão, você também vai arrancar o que eu plantei de bom. Se você arrancar o que o inimigo colocou na sua vida, você também vai arrancar o que Deus ele colocou de bom. Quer dizer o que? Se eles expulsassem o joio, também arrancariam o que estava dando fruto, também arrancariam as espigas, também arrancariam o trigo, porque não era momento do trigo da espiga, não era momento da safra, não era momento de colheita. O joio já estava pronto. Quer dizer, o que é ruim na sua vida já está pronto, mas o que é bom ainda está em crescimento. E Deus está falando, não arranca não, espera o crescimento. E a palavra ela diz que então Deus ele fala, não tira, pois se você arrancar junto o trigo, o joio também vai arrancar o trigo. E Deus ele fala, deixa crescer junto até a safra, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros, primeiro ajuntem o joio e arranquem em feixes para serem queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Sabe o que Deus está falando aqui? Não faz pela sua mão não, deixa na minha mão.
E Deus ele vai falar, deixa crescer o trigo e o joio junto, até a safra. No tempo da colheita direi ao ceifeiro, primeiro ajunta o joio e arranca em feixe para serem queimados, mas recolho o trigo no meu celeiro. Deus está falando, não faz com a sua mão não, porque com a sua mão você vai arrancar o que eu plantei, o que o inimigo plantou, mas também vai arrancar o que eu plantei e está dando crescimento. E o que eu plantei, ele ainda está crescendo na sua vida, mas deixa no tempo certo, que no tempo certo eu não vou arrancar o joio, porque você vai arrancar o joio, um de cada, só que Deus ele vai recolher tudo que é ruim na sua vida, e ele vai arrancar, por quê? Porque você vai arrancar e ainda vai continuar a coisa pendente. Porque se os servos eles arrancam o joio, ainda fica joio sobrando, ainda fica algum joio escondido, mas Deus ele tem visão de tudo. E ele fala, vou arrancar tudo ruim e vou jogar no fogo. Porque o joio, se você arrancar o joio e você deixar ele por cima da terra, pode cair uma semente e infiltrar na terra de novo. E o joio cresce novamente. Mas Deus está falando, vou arrancar tudo e tacar no fogo. Por quê? Para não voltar a crescer na sua vida. E Deus está falando, mas eu vou mandar os meus ceifeiros que recolham o trigo em meu celeiro. Porque Deus está falando o que é bom dele na sua vida. Você não vai guardar no seu celeiro, mas Deus já está guardando no celeiro dele. Deus já está guardando no céu. Porque o que Deus te deu não vem dessa terra. Porque o trigo, o joio, ele veio do mundo. O inimigo ele passou pelo caminho e ele vendo a plantação, vendo o que Deus plantou na sua vida, ele plantou também um joio. Mas Deus está falando que eu plantei, ele não veio desse mundo, ele veio do céu. E ele não pode ser recolhido no celeiro do homem. Porque você ia recolher você ia puxar o joio e o trigo junto. E ia guardar no seu celeiro. O que era bom e o que era ruim. Mas Deus está falando, deixa que eu guardo no meu. O que é bom e o que... Porque no celeiro do homem, o homem ele guarda joio e ele guarda trigo. Mas no celeiro de Deus ele só guarda trigo. No celeiro de Deus só entra coisa boa. E o joio ele é jogado no fogo. Então, meus irmãos, não faz com a sua própria mão. Espera o tempo de Deus, porque vai chegar o tempo da colheita, vai chegar o tempo da safra. E Deus ele vai recolher o que é bom. E o que é ruim, ele vai tacar no fogo. Espera o tempo de Deus. Continua semeando, continua esperando. Pois Deus, ele vai operar na sua vida. Eu agradeço a todos que escutaram.